Vamos falar de casamento? De novo? O casamento é o assunto que mais surge no consultório. Gente, deixando bem claro, né? Eu não sou psicóloga, mas dentro de uma visão da medicina germânica, que é um pedacinho da osteopatia, que eu acho que eu explico no primeiro vídeo, dentro dessa visão, cada pedacinho do cérebro, ele controla um tecido, um órgão, um sistema. E nós respondemos a conflitos biológicos, mentais, de ansiedade, depressão, tristeza. Para você entrar em uma depressão, você precisa ter vários pedacinhos do cérebro lesionados ao mesmo tempo, em conflito, que a gente chama de constelação cerebral. Então tem um monte de coisinha. Só que para você chegar a um conflito, chegar a uma tristeza, chegar a tal coisa, a gente precisa olhar para o seu aquário, né? Como que tu tá percebendo tudo isso? Por que você tá tendo tanto conflito e esses conflitos estão levando a essas lesões e estão levando, né? Em consultório, eu sou fisioterapeuta com especialização em osteopatia e microfisioterapia. Em consultório, eu sempre trato o peixe, né? Então você vem com sintomas, eu vou tratar, né? Como que eu vou tratar? Manualmente, liberando suturas cranianas, viscerais, estruturais, os famosos estalinhos, mas também eu preciso te falar sobre, às vezes eu falo, às vezes não, sobre os conflitos biológicos, sobre aquilo, os conflitos que estão fazendo o teu corpo gerar tal doença, porque se você não entender a causa, você não consegue melhorar 100%, né? É a mesma coisa que ter o braço queimado, aí você vem para tratar o queimado, só que você não sabe que é o forno que queima. Então, eu trato, melhora um tempo, daqui a pouco tu coloca a mão no forno, porque você não sabe que é o forno que tá queimando. Não sabe que é a tua raiva, a tua irritabilidade territorial, as coisas, o jeito que você tá levando a vida que tá gerando essa gastrite no teu estômago. Não adianta só dar mobilidade para esse estômago, melhorar a artéria, melhorar a vértebra onde sai inervação, melhorar todo o movimento e comer bonitinho. Tem que entender a causa, né? E aí, tá, beleza, eu entendi que a causa é a irritabilidade. Como que eu melhoro essa irritabilidade? Mudando várias coisas. Que esse é o intuito desses vídeos. Mudar a forma de você enxergar a vida. Mudar a forma de você ver algumas coisas. E o casamento é uma delas. Que o casamento é o que mais traz conflito. É o que mais traz gastrite. O casamento, ele é trabalhoso. Trabalhoso, muito trabalhoso. Às vezes eu penso, que Deus que inventou o casamento pra gente melhorar. Você já percebeu que se você não fosse casado, casada, mesmo um relacionamento... Aqui entra os namoros também, mas é muito mais pro casamento. Você não seria uma pessoa melhor? Porque é muito fácil, de certa forma, você ser sozinho. Você faz do teu jeito e acabou. Você não tem que olhar para os valores do outro, você não tem que olhar para as moedinhas do outro, você não tem que melhorar nada, né? Eu atendi uma paciente uma vez que ela veio cheia de sintomas. Cheia. Tontura, vertigem, a ansiedade era tão forte que ela desmaiava, uma sensação de desmaio, ela não saía sozinha, sufocava, né, essa paciente. Aí ela foi fazer um exame, as plaquetas, a parte sanguínea, artérias, o coração, tava tudo bagunçado. Beleza, quando vem um paciente assim, o que eu faço? Primeira coisa, entender o que tá acontecendo. Primeiro, todos os sintomas dessa paciente. Aí, eu sei que cada sintoma vem de um conflito, cada órgão ali, ele tem relação a um tipo de conflito, então eu vou direcionando as perguntas. Eu sei que para a mulher, artérias, veias coronárias, o pedacinho do cérebro que controla artérias e veias coronárias também é o mesmo pedacinho que controla o útero. E o útero, ou o colo do útero, né, que é o nosso centro de estrogênio. Então, quando a gente começa a ter arritmia, coração acelerado, disfunções, veias e artérias coronárias, sempre a gente pensa no conflito que afeta esse pedacinho, que é o mesmo que afeta o colo do útero, que não é por acaso. E esse pedacinho do cérebro que controla esse sistema tem a ver com o conflito de não ser coberta pelo macho.
né? Porque para a mulher, o biológico da mulher, aqui independente do que a gente acredita ou deixa de acreditar, das nossas crenças, do que a gente aprendeu, aqui é biológico, nós somos seres biológicos, instintivos, parecidos com os animais. Só que os animais não têm um córtex, um raciocínio, então eles agem de acordo com a natureza, nós não. Nós mudamos a nossa natureza, aí dá problema. Tudo bem. Então, ser coberta pelo macho significa o quê? Ela já era uma paciente idosa, assim, idosa não, né? Mas uns 60 anos. E aí, essa paciente, o ser coberta pelo macho significa o quê no nosso inconsciente? Que nós queremos procriar, o nosso biológico. Vocês sabiam que com 5 semanas, olha só a importância disso, 5 semanas de vida, um bebezinho lá dentro da barriga da mãe, já tá começando a ser formada a glândula mamária para 20, 30 anos a gente dá de mamar depois? Claro que daí na adolescência que tem todo o desenvolvimento, mas já tá começando a ser formada a embriologia lá no útero da mãe. Então não é por acaso, né? A fêmea, o instinto dela é procriar, independente do que a gente depois faça com isso. E aí, mesmo ela com 60 anos, não vai mais procriar, mas o biológico não sabe disso. Ele não entende. Desculpa. Ele não entende isso, ele não sabe disso. E aí, o que acontece? Não sabendo disso, não sabendo desse biológico, aí eu fui perguntando pra ela sobre o casamento. E aí vem tudo à tona. O casamento péssimo, tinha acontecido traições, até uma traição há 20 anos, depois uma outra traição há 4, 5 anos. Quando ela começou a desenvolver também problemas no pé, que pé tem a ver com direção, que depois a gente vai falar sobre isso. E aí, o que aconteceu? Há 2 anos eles não tinham relações sexuais, né? Por causa da última traição. Então ela tinha muita raiva e ela tinha um problema bem grande de estômago, muita raiva. Raiva. Ela julgava ele, ela dizia coisas pra ele o tempo todo. E aí, essa paciente, ela tava em conflito biológico, né? E aí o coração, a artéria palpitando, por quê? Porque não é desejada, não é amada. Aí ela falava que ele, quando ele tentava vir pra ter relação, ela jogava coisas, né, na cara dele, falando que isso, que aquilo, não sei o quê. E daí ela não perdeu, não tava só o conflito ali, ela perdeu ainda a empregada, porque era com a empregada que ele tentou. Então, pra ela, assim, isso foi, desesperador. Daí tá, tudo bem. Você olhando pra essa cena, aqui a gente não entra com julgamento, tá? Vamos tentar ser o mais neutro, com a xícara vazia e absorver o conteúdo. E aí, o que acontece? Ela, né, com tanta raiva, só que eu pedi pra ela, né, do casamento e tudo mais, só que ela decidiu que ela não ia se separar. Então, se você decide que você não vai se separar, né, que você precisa estar decidindo melhorar, que foi o que eu falei pra ela. Eu falei assim, olha, pra poder melhorar todos esses sintomas, você tem que estar aberta a fazer mudanças. Se você não mudar, o teu aquário não vai melhorar, né? Não vai melhorar muito pouco, porque sim, em consultório, eu mexi na micro, eu mexi em todo o sistema craniano, eu mexi em veias e artérias com manipulações osteopáticas, melhorei mobilidade de estômago, melhorei fluidos, melhorei um monte de coisa. Mas se ela não olhasse para esse território, não ia melhorar. E aí ela falou que sim, que ela estava aberta, que ela queria melhorar. Tudo bem? Então, assim, se eu decidir ficar casada, eu vou ter que decidir perdoar. E perdoar de verdade, porque daí ela culpava que ele não procurava mais ela, mas toda vez que ele procurava antes, ela vinha e falava um monte de coisa. Daí ela sentia mais raiva ainda por ele não a procurar. E aí, claro, quando a gente não é coberta pelo macho, além de ter todas essas disfunções de artéria, colo do útero, e começa a dar inflamação e um monte de coisa, nossa testosterona aumenta muito. Ficamos extremamente irritadas, então vira um ciclo, né?
E aí, muito irritada, a ansiedade aumenta, a crise de pânico aumenta, tudo aumenta. E ela tava medicada com um neurologista, tava cheia de remédio, não dormia, uma confusão, um caos. E aí eu falei pra ela algumas coisas, várias coisas, na verdade, sobre isso, que ela precisava tomar a decisão, se ela queria ficar casada, né, de perdoá-lo de verdade e voltar a ter relação sexual. E aí ela falou que ele não funcionava mais, que ele era impotente, que ele não... E daí isso gerava mais raiva, porque com as outras sim e com ela não, né? Aí eu expliquei pra ela, expliquei um monte de coisa. Aí ela fez o que precisava ser feito, ela decidiu do fundo do coração perdoá-lo. Ela fazia uns 1000 Ho'oponopono por dia, que é: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grata e eu te amo. Lembra que em alguns vídeos eu falo que a gente atrai o marido? Então não foi por acaso, sabe? Claro que a gente pensa assim, ela merecia ser traída? Não, não é questão de merecimento. Mas o casamento, ele tem trocas, tem moeda. Para acontecer uma traição, desequilibrou toda a troca, desequilibrou toda a moeda. Eu não tô dizendo que traição é certo, né? Traição é um erro. Só que para esse erro ter acontecido, não é simples assim, simplesmente. Tem toda a parte dela também, a parte dos dois, né? A parte dos dois. Olhe para isso, não entra com os seus conflitos de julgamento, olhe para isso. E eu tenho até medo de falar esse tipo de coisa na internet. Olhe para isso, né? O casamento, ele foi feito para ter troca, um trocando com o outro. Tudo bem? Tudo bem. Geralmente uma traição acontece quando a gente não... Isso é um erro, vamos deixar claro, né? É um erro. Você não precisa fazer isso, você pode ter outras formas de resolver, mas enfim, ele não resolveu de outras formas, ele é atraído. E aí, o que acontece? Ele decidiu trair. Só que ela decidiu ficar no casamento. Então, mesmo que ela se separasse, ela precisava perdoar, porque raiva gera raiva. Tristeza gera tristeza. É física quântica, é energia. Uma coisa gera a outra, né? Então, raiva gera raiva. Então, quem que precisava melhorar? Quem que tava com dor de estômago? Quem que tava com cheio de raiva? Quem que tava, tipo, desmaiando? Quem que tava cheio de conflito, que ia infartar? Ela. Então, quem precisava decidir tomar alguma decisão? Ela, não é? Então, ela decidiu perdoá-lo. E aí, quando ela decidiu perdoá-lo, eu mexendo em tudo que eu mexi, dentro de consultório, dentro das visões de físio, de osteopatia, micro, eu mexi e aí ela entendeu o aquário. Então ela foi pra casa, ela tomou a decisão, ela conversou com ele, que ela ia o perdoar e ela fez isso do fundo do coração. Na segunda sessão, ela veio muito melhor, falando que ela não sabia o que tinha acontecido, que eu tinha mexido nele. Porque eles tinham tido relação sexual, foi incrível. Aí, ó, pronto, já resolveu o conflito, né? De não ser coberta pelo macho. Parte territorial já melhora tudo. Melhora o nível de estrogênio, melhora o nível... A testosterona dá uma diminuída. Tudo vai se encaixando, né? Tudo vai se encaixando. E aí, um começou a olhar pro outro de novo, né? Um monte de coisa. Aí eu tratei ela em umas 4 sessões. Ganhou a alta, tá tipo... vida perfeita. Perfeita não, né? Que não existe. Mas o casamento voltou a ser um bom casamento. E aí, sobre as traições, que eu queria falar uma coisinha, sobre a troca. Isso eu aprendi em consultório, que quando você tá dando 9, né? E o outro tem só uma moeda para dar, quem tá dando 9 precisa receber 9. Às vezes esse que tá dando 9 não tem a empatia, não tem lá toda a honestidade para falar pro de um que ele precise mais para acabar, para resolver, para isso, não tem maturidade. Aí o de 9 trai o de um com alguém com 9, né, para conseguir receber. Aí o de um, que tem uma moeda sobre aquele assunto, o de um, às vezes, não tem essa maturidade, honestidade para conversar com o de 9, não sabe o que fazer, faz erros e trai o de 9 por alguém com uma moeda também para poder trocar.
Então, o que acontece no casamento? A gente precisa encaixar as trocas. O de 9 precisa dar menos. O de 1 precisa dar um pouquinho mais. O que tá dando 9 para esse assunto, tem um vídeo sobre isso. O que tá dando 9 não vai conseguir receber 9, né? Porque o de 1 não consegue dar. Mas o que tá dando 9 para esse assunto, às vezes em outro aspecto, na passividade, em outras coisas do casamento, em outras coisas, ele também não é tão bom. O de 1 às vezes é melhor em outras coisas. Claro que aqui a gente entra assim, ó, nas decisões. Eu sempre falo que o casamento, ele é uma decisão e ele é trabalhoso. É todo dia, dá trabalho. Não é, estou casada. Não, é trabalhoso, é abdicar isso, é ver aquilo, é olhar todos os dias para aquilo, é cuidar daquilo. Casamento é trabalhoso. Tudo bem? Casamento é trabalhoso, mas dá bons resultados? Dá. É a única forma da gente conseguir ter um pouco mais de equilíbrio, né, biológico. Porque nós, seres humanos, a gente precisa da troca sexual. A gente precisa se sentir desejada, a mulher, né? Desejada, amada, para o nosso inconsciente, nosso biológico, entender que, tudo bem, a procriação dá salvo. E aí ele é um bom marido pro ninho, ele vai ser bom pros pais, por mais que eu nem possa mais engravidar, sei lá, tenha feito uma histerectomia. E para o homem é tão importante quanto para ele precisa se sentir que ele dá conta, que ele cuida daquela fêmea. Por isso que para o homem o território sempre é trabalho, que é de onde ele traz o dinheiro para cuidar da fêmea, a própria fêmea se sentir valorizado. Mulheres autoritárias, o macho, né, o homem, ele começa a ter disfunções de próstata, de um monte de coisa. Então é tudo. E aí o casamento, ele é muito importante para o nosso biológico, né? Porque se a gente fica sozinha, não tem essa parte territorial de ser coberta pelo macho, não tem várias coisas, e aí começa a dar disfunção em útero, disfunção nisso, disfunção naquilo, que é assunto para outros vídeos, tá bom?